Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio da minha série A Procura de uma Noiva. Como você procura uma noiva hoje em dia? Eu acho que existem diferentes possibilidades, como por exemplo, na igreja, no círculo de amigos, na universidade e no trabalho. E hoje em dia, mais comum do que nunca, na internet, através de aplicativos de namoro online. Mas nos tempos antigos, no Oriente Médio, as futuras esposas eram encontradas no poço. Quetura, Rebeca, Raquel, Zípora, todas mulheres de poços. Quando um poço aparece na narrativa bíblica, alguém está prestes a se casar. Existem padrões comuns em cada noivado nos poços. A cena do noivado deve ser tal que o noivo ou seu procurador viaje para uma terra estrangeira. Lá, ele conhece uma garota. O termo nará sempre ocorre nesse contexto, a menos que a garota seja identificada como filha de fulano ou mulher de um poço. Alguém, seja o homem ou a mulher, tira a água do poço. Depois disso, a mulher ou mulheres correm para casa para dar a notícia da chegada do estrangeiro. Os verbos ir e correr são enfatizados repetidas vezes neste tipo de cena. Eventualmente, o noivado é firmado entre o estranho e a mulher, na maioria dos casos, somente depois que ele foi convidado para jantar. Abraão conheceu sua noiva Quetura, uma prima dele, no poço de Sabá. Moisés conheceu sua prima Zípora, que se tornou sua esposa, em um poço em Midian. Jacó também encontrou sua noiva em um poço, em uma viagem para seu tio Labão, que vivia na distante Mesopotâmia. Ele avistou um poço. De longe, ele vê se aproximando uma pastora. Jacó rola a pedra do poço para eles, para que os animais possam beber. Então, ele beija a mulher e começa a chorar. São lágrimas de alegria, pois a pastora é Raquel, sua prima. 7 anos depois, Jacó e Raquel se casam. Gênesis 29. Isaac também viu sua noiva pela primeira vez no poço daquele que vive e me vê. Ora, Isaac vinha voltando de Beer-Lahai-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo: "Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?" Ao que lhe respondeu o servo: "É o meu senhor." Então ela se cobriu com o véu. Gênesis 24, 62 e 65. E Rebeca foi encontrada por Eliezer em um poço. Visto que Abraão era muito velho, ele encarregou seu servo de confiança, Eliezer, de encontrar uma esposa para Isaque. Eliezer deveria ir à casa dos parentes de Abraão e, com oração e a ajuda de Yahvé, procurar uma noiva bonita e de boa índole. Abraão não queria deixar o próprio Isaque entrar neste lugar porque o sol e a lua eram adorados lá como deuses. Eliezer saiu de Berseba com muitos camelos, condutores de camelos e presentes caros. O caminho pelo deserto era perigoso e finalmente ele chegou a Harã. Antes da cidade havia um poço. Já era noite, os animais estavam com sede e Eliezer parou a caravana. Ele se ajoelhou e perguntou: "Adonai, deixe-me encontrar a mulher certa, Naará. Se ela der água para mim e também para meus camelos, será a mulher certa." Então, quando uma linda garota veio com um jarro de água na cabeça, ele perguntou: "Posso tomar alguns goles de água?" A moça estranhou, pois não era costume um estranho falar com uma virgem.
Mas quando ela olhou para Eliezer na longa jornada, ela disse: "Com prazer, apenas beba." Então a menina avistou seus camelos e disse: "Eles também devem estar com sede." E ela correu para o poço, tirou a água e despejou no bebedouro. Eliezer ficou surpreso. Sua oração foi respondida mais rápido do que ele pensava. "Quem é você?" ele perguntou. "Sou Rebeca, filha de Betuel, neta de Naor e Milca," respondeu ela. "É ela," pensou, "é parente de Abraão." Imediatamente, ele deu a ela joias de ouro e de prata e vestidos. Rebeca ficou encantada e o convidou para ir à sua família. Lá, Eliezer contou a Abraão sobre sua missão e mais tarde perguntou a Rebeca se ela queria ser a esposa de Isaque. "Sim, eu quero," ela disse e voltou para Canaã com ele. Por que nossos progenitores encontraram sua noiva em um poço? Esta é uma pergunta muito importante, com um profundo significado espiritual. A água do poço era usada para purificação e para matar a sede. E figurativamente, isso é exatamente o que uma noiva precisa. Especialmente a noiva de Yeshua. Ela se purifica no banho de água da palavra, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Efésios 5, 26, 27. E ela sacia sua sede com a água viva. Yeshua respondeu a ela: "Se conhecesses o dom de Yahvé e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." João 4:10. Os poços dos quais as mulheres de nossos pais tiravam água tinham água pura. Eles beberam da água pura da Torá. Não continha elementos pagãos misturados, como o que o imperador Constantino mais tarde apresentou aos crentes messiânicos da época, abolindo o Shabat em favor do domingo, abolindo a Páscoa completamente e as festas de outono, instituindo o Natal pagão. A noiva de Yeshua não pode tolerar esta água de poço envenenada, mas sim voltar para os poços de seus ancestrais. Mas aprendemos outra característica importante da noiva com Rebeca. Rebeca disse a Eliezer quando ela lhe deu o suficiente para beber. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou: "Vou dar de beber também aos teus camelos, até que fiquem saciados." Gênesis 24:19. Sabemos que Eliezer tinha 10 camelos com ele. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presente, e partiu para Arã-Naaraim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. Gênesis 24:10. Dar de beber aos camelos era um trabalho árduo. Uma coisa era matar a sede de Eliezer, e outra coisa era matar a sede de 10 camelos que acabavam de completar uma longa viagem de 800 quilômetros. Se lermos com atenção, Rebeca teve que descer os degraus até o poço de água, encher a jarra, carregar a jarra e despejá-la em um coxo. Quão sedento é um camelo? Um camelo pode beber até 200 litros de água em 15 minutos. Mas aqui não havia apenas um camelo, e sim 10 camelos. Mesmo se presumirmos que os camelos não beberam a quantidade máxima, ainda assim foi muito, muito trabalho para Rebeca. Ela ofereceu este trabalho voluntariamente e por sua própria vontade. Um homem estranho que ela não conhecia e que acabara de lhe pedir um gole de água da jarra. Esta é uma verdadeira mentalidade de um coração que serve.
Há um profundo significado espiritual em dar água aos 10 camelos. O número de 10 camelos é uma alusão às 10 tribos perdidas. Os camelos haviam percorrido um longo caminho, como as 10 tribos perdidas, que, como punição, viajaram no exílio por 2.520 anos e ainda o fazem, mas que agora despertaram em nossos dias com uma grande sede da verdade. E quem lhes dá a água? É a noiva de Yeshua. Ela os ensina com a água pura da Torá. Rebeca nos ensina a bondade sem limites, Hesed. Rebeca nos desafia a um compromisso real e altruísta, especialmente para os crentes das 10 tribos perdidas. E onde a noiva aprende essa vontade de servir como Rebeca teve? Ela aprende com Yeshua HaMashiach. Yeshua disse de si mesmo: não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Mateus 20, 26, 28. Yeshua ministrou para nós até a morte na cruz, porque quando ele morreu lá, ele morreu por nós. Seu sangue derramado nos purifica de toda impureza. A propósito, a impureza também se agarra a nós se não vivemos como Rebeca viveu. A palavra de Elohim nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1,9. Ele lava de nós toda a impureza nesta e em outras áreas da vida quando confessamos nossos pecados. Seu sofrimento e morte são nossa reconciliação com Yahvé. Ele ministrou e deu sua vida como resgate por nós para nos salvar da condenação eterna do inferno. Toda a vida do nosso Messias foi uma vida de serviço, mesmo quando ele lavou os pés de seus discípulos como um escravo. Ele, o Senhor da Glória, curvou-se diante de seus discípulos e lavou-lhes os pés sujos. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. João 13:15. E como ele nos serviu, devemos servir uns aos outros. Hoje aprendemos onde encontrar a noiva, e no próximo episódio veremos quem é a noiva. Para terminar, gostaria de compartilhar com vocês uma alegria especial. Recebo uma caixa de Israel uma vez ao mês para apoiar os colonos que vivem lá. Há meses, as caixas têm um tema específico. Quando eu estava quase terminando o episódio de hoje, chegou o pacote para o mês de fevereiro. E adivinha qual era o tema? Um poço de água viva. Uma fonte de água viva. Eu amo esses momentos divinos. Olhem as fotos. Isto foi como uma confirmação para mim. Sejam todos ricamente abençoados.